Olá a todos, muito bem-vindos aqui a mais um conteúdo no canal, hoje para falarmos, ou para fazermos aqui uma espécie de balanço, um resumo curto, digamos assim, daquilo que foi o dia das eleições, que não foi um dia das eleições, foram 2 dias de eleições, só acabou hoje, já depois da hora do almoço, já na tarde de domingo. Portanto, acho que há aqui coisas para falar. Rui Costa venceu as eleições, ou pelo menos venceu a primeira volta das eleições. Noronha Lopes é quem o acompanha para a segunda volta. E é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Portanto, se têm a vossa opinião para dar, ouçam e depois no fim vejam se concordam, se não, se têm a acrescentar, se têm a tirar. E vamos a isso. Então a campanha foi feita, foi terminada, cada um fez a sua festa de encerramento. Fomos para sábado com a expectativa do que é que poderia decorrer daquele dia de eleições. Foi também aqui um dia que o Benfica bateu o recorde mundial que era do Barcelona, salvo erro, cifrado ali nos 58 mil sócios votantes numas eleições, e o Benfica não só ultrapassou, como pulverizou esse recorde e foi aos 85.710 votantes, ou seja, pessoas que votaram. Depois o universo que os sócios, o universo de votos que esses sócios representam é outro assunto, mas parece-me sobretudo que o Benfica conseguiu, e isso é mérito das suas listas, dos seus candidatos, dos seus voluntários, das suas estruturas, conseguiu mobilizar muita gente. Segundo os candidatos, os delegados desses candidatos, as equipas desses candidatos, todos eles, obviamente incluindo o Rui Costa, que era o presidente até aquele dia e continua até haver novo. Portanto, todos os delegados dizem que decorreu tudo sem problemas. Houve aqui coisas, faltou os boletins, ao início do dia o software não estava a funcionar em alguns sítios, mas dizem que não era. Toda a gente diz que foi rapidamente resolvido e que não houve aqui stresses, não houve aqui problemas de maior, não impactou em nada daquilo que são os resultados. E isto era, na minha opinião, algo que tinha que ser feito e que tinha que ser conseguido, tendo em conta que as últimas eleições, ou as penúltimas eleições, em que também participou Noronha Lopes e também participou Rui Costa, mas neste caso na lista de Luís Filipe Vieira, tinham ficado aqui muito naquela de o voto eletrónico, o voto tinha sido corrompido ou não, tinha havido aqui uma espécie de sabotagem ou não nas eleições. Ficou sempre essa, uns diziam que sim, outros que não, ficou sempre essa nuvem a pairar e acho que o Benfica conseguiu nestas eleições retirar essa nuvem, ou seja, quando 85%, na minha opinião, isto é a minha opinião apenas, quando 85 mil pessoas, desculpem, quando 85 mil pessoas vão às urnas e acabam por escolher a lista que representava a continuidade de Rui Costa, não é? Também acredito que nas últimas tenha efetivamente tido dados corretos. Agora, isto é apenas uma opinião, não sei se será assim, se não, mas acho que devemos estar orgulhosos da mobilização, é uma prova da grandeza e da dedicação que temos ao clube. Não deixa, quem queria a mudança, eu estava nesse lote, mas quem queria a mudança à primeira acaba por ficar frustrado, porque acaba por ser aqui cerca de 10, 12% de diferença, já vos vou dizer as percentagens, e acaba por ser aqui uma quantia ainda significativa para recuperar numa segunda volta. Contudo, também quem queria a continuidade eventualmente pode ficar aqui uma espécie de amargo, porque teve quase desde a madrugada, teve ali quase nos 45%, nos 46% e depois acabou por retroceder um bocadinho e em vez de se aproximar da maioria, acabou por retroceder aqui um bocadinho. Vale o que vale, o certo é que os novos estatutos dizem-nos que sem maioria, então há que ir aqui a uma segunda volta. Eu concordo com os estatutos, ok? Eu concordo no sentido, e diria isto se fosse ao contrário, se fosse o Rui Costa na segunda posição. E digo isto porquê? Porque, primeiro que tudo, o candidato tem direito a exercer aquilo a que tem direito, ok? Se o candidato ficou em segundo lugar, seja ele qual for, volto a dizer, tem direito, segundo os estatutos, de ter uma segunda volta. Aliás, a segunda volta vai acontecer só se o candidato quiser desistir, é que não acontece. Então acho que o candidato faz todo sentido lá estar, até porque é um respeito por quem votou, por quem acreditou, por quem o seguiu nestes meses de campanha.
fosse ele, qual fosse, neste caso foi João Noronha Lopes. Portanto, é um direito que ele tem segundo os estatutos e vai prosseguir, e bem, diria eu, para a segunda volta. Depois, porque a segunda volta vai ter moldes diferentes, ou seja, já não vai ter 6 candidatos, vai ter apenas 2. Portanto, a separação dos votos ou a maneira como os votos se vão espalhar entre os dois vai ser diferente. Ou seja, na teoria as listas, dá para perceber mais ou menos que listas é que se podem apoiar umas às outras, mas pode não ser assim, pode não ser taxativo. Há sempre pessoas que estão indecidas outra vez porque tinham votado noutro e agora podem ficar aqui meio que baralhadas em qual é que hão de votar. Portanto, eu acho que uma segunda volta pode ser muito, muito produtivo para dar credibilidade a quem for o presidente. Isto porquê? Porque entre 6 os votos estão muito dissipados por todas as listas e acaba por haver dúvidas e acaba por só vir muitas ideias, muitos projetos e pode gerar aqui algumas dúvidas. Agora entre 2 a separação vai ser bem mais clara, diria eu. Acho que decidir entre 2 acaba por ser mais fácil. Também me parece que uma segunda volta reforça quem lá está, porque, por exemplo, Rui Costa ganhou a primeira. Se ganhar a segunda, novamente, e diria que, tendo em conta o que decorreu nestas horas de eleição, tem fortes possibilidades de ganhar a segunda também. Ou seja, quem ganha uma primeira e uma segunda volta tem a confiança certa da maior parte, e então aí nada a dizer. Há que aceitar o resultado, como agora também aceitar o resultado da primeira volta, há que aceitar o da segunda volta e prosseguirmos daí para a frente. E depois, porque faz-me sempre sentido uma segunda volta quando não há maioria, porque não havendo maioria significa que por exemplo, e Noronha fez no seu discurso de fecho das eleições, ou da primeira volta, fez referência a isso, que foi, faz todo o sentido haver uma segunda volta, porque quase 60% das pessoas não quiseram Rui Costa e quase 70% das pessoas não quiseram Noronha Lopes. Ou seja, estamos a falar de percentagens muito altas, 60% e 70%. E quando se fala de um universo tão grande de rejeição destes dois candidatos, digamos assim, ou seja, 60% para Rui Costa, quase 60% para Rui Costa e quase 70% para Noronha, as coisas não podem ficar assim, diria eu. Não faz sentido que a percentagem de rejeição seja superior à da aceitação. E eu penso que qualquer candidato ficará sempre melhor quando apresentar um resultado de eleições em que venceu claramente e onde tem a maioria absoluta sobre o principal oponente. Já agora tenho que pedir sempre aqui, subscrevam o canal, se gostam deste tipo de análise. Já sabem que é quase sempre sobre futebol, mas eleições têm que ser cobertas também, e eu faço muito pouca coisa sobre esta questão mais política, mas hoje era incontornável. Já agora comentem também depois aí a vossa opinião. Então, passando aqui aos resultados mais concretos destas eleições, dá-me ideia que são claramente as duas listas mais fortes, tal e qual como se previa ao início destas eleições, ou seja, que seria sempre, eventualmente, uma das mais fortes ou a mais forte seria sempre a da continuidade, Rui Costa, pelo prestígio que tem junto de grande parte dos adeptos, pela resistência à mudança que existe muito também aqui no seio dos benfiquistas, ou seja, por tudo e mais alguma coisa, acho que havia aqui uma forte possibilidade desta ser logo uma lista candidata à vitória, Rui Costa. Depois, dentro das outras listas alternativas, eu não gosto de usar aqui bem a oposição, porque a oposição, nós não estão cá para barrar ninguém, ou seja, nós temos sempre que votar a favor daquele em que acreditamos e não contra os que a gente não gostamos, penso eu, e então não gosto de usar o termo da oposição por causa disso, ou seja, estou a votar a favor de X e não contra o Y. Então, as listas alternativas eram 5 à lista de Rui Costa, e acaba por ser aqui então o Cristóvão, o Martim, o João Noronha Lopes, o João Diogo Manteigas e o Luís Filipe Vieira. Isto por votos ficou com o último lugar super previsível e apenas com 148 votos, ou melhor, 148 pessoas que votaram, correspondente a 3.146 votos, teve aqui 0.18, ou seja, não chega nem sequer a 0,5, 0.18 Cristóvão Carvalho. Depois, há aqui também Martim. O Martim acordou tarde. Eu acho que o Martim cativou muita gente aqui nas últimas 2-3 semanas, mas acordou tarde, ou seja, atrasou-se muito na sua campanha. Primeiro andou a tentar vender o nome do avô, o Benfica no sangue, e o seu neto do Borges Coutinho. Andou muito à volta dessa onda, perdeu muito espaço mediático, viu que não conseguia chegar a lado nenhum
apagou o nome do avô, passou a ser Martim Maier e começou a apresentar ideias e efetivamente ganhou aí algum prestígio e vi muita gente a dizer que gostava de o ouvir falar. Teve 2,10% dos votos, correspondente a 1480 eleitores, ok? 1480, o que deu 37.071 votos para Martim, ou seja, quinto lugar para Martim e sexto lugar para Cristóvão Carvalho. Depois, em quarto lugar, e aqui para mim acaba por ser, era uma das maiores curiosidades, porque eu acho que o João Diogo Manteigas era uma opção muito válida, mas que estava muito aqui dentro daquilo que é a bolha das redes sociais. E tinha curiosidade para ver que resultado é que iria fazer. Pensei que tivesse mais, ou seja, eventualmente iria tirar aqui aos dois principais, mas que se calhar chegava aqui aos 15%, na minha ideia. Mas aqui o João Diogo Manteigas fecha estas eleições, para ele, já fechou, com 11,48% dos votos, correspondente a 12.259 eleitores, que representaram 202.989 votos. Ou seja, aqui algo significativo, alguém que veio quase sendo um desconhecido para grande parte das pessoas, conseguiu mobilizar muita gente jovem também, mas que não foi além de um quarto lugar. Mas também queria dizer que dou aqui muito mérito ao trabalho da lista de João Diogo Manteigas. Foi uma lista que considerei até muito perto do final. É uma lista que apresenta muitas ideias. Dá para perceber que o João Diogo conhece muito bem os meandros do futebol, com os agentes, os direitos televisivos. Dá para perceber que está muito por dentro do tema e certamente estará colocado numas próximas eleições em 2029, se o calendário assim seguir os trâmites normais. Quarto lugar então. Depois, quinto lugar para Luís Filipe Vieira, com 13,86%, com 11.816, ou seja, menos votantes, menos eleitores votantes do que João Diogo Manteigas, e estamos a falar de menos cerca de 400 pessoas do que João Diogo Manteigas. Contudo, depois isto correspondeu a 244.997 votos. Ou seja, isto significa que Manteigas eventualmente venceu nas pessoas mais jovens, com menos poder de voto, menos números de votos, e Luís Filipe Vieira teve menos votos, mas teve menos votantes, mas teve mais votos. Isto significa que pessoas com 20 ou 50 votos votaram mais em Luís Filipe Vieira e acaba por ficar aqui num quarto lugar com 13,86%, quase 14% dos votos. Assinalável também. Tendo em conta a conjectura de Luís Filipe Vieira. Depois aqui, primeiro e segundo lugar, entregue então a Noronha Lopes e a Rui Costa. Noronha Lopes em segundo com 30,26%, recuperou, chegou a estar ali nos 26%, salvo erro, recuperou para os 30,26%. Isto significa que mobilizou 27 mil, ou seja, muito acima de todas as outras candidaturas, ou seja, para termos uma ideia, os outros 4 somados não chegavam perto do João Noronha Lopes. 27.109 votantes, correspondente a 534.818 votos, ou seja, mobilizou aqui também bastante gente, ou seja, 27 mil até há umas eleições atrás tinha dado para vencer. A questão é que agora votaram 85 mil e ainda bem, ou seja, quanto mais pessoas votarem melhor, é sinal de vitalidade democrática no Benfica. Portanto, lista G, em primeiro lugar, 42,13%, 32.898 votantes, portanto teve mais aqui 5.800 votos do que João Noronha Lopes, e depois não só teve mais votos, como também teve pessoas mais antigas, ou pelo menos com mais quantidade de votos a votar, e sacou aqui 744.655 votos, ok? Dos 32.898 votantes. Estes são os dados.
Importa referir que 53% das pessoas não votaram ou estavam nulos, ou seja, houve uma abstenção ainda grande. O Benfica tinha um universo de sócios grandes, depois apurou aqueles que podiam votar, aqueles que tinham as cotas em dia, que estava tudo regularizado, dava 160.182 sócios e desses 160.182 houve 85.710 sócios que votaram, ou seja, 53, 54%, salvo erro, não vos quero enganar, mas por aí, que votaram. Ou seja, numa segunda volta, aquilo que me parece é que numa segunda volta estes dois candidatos vão ter que ir buscar alguns votos, principalmente, ou seja, o Rui Costa neste momento está bem, se repetir esta volta, se repetir a primeira, já ganhou. Mas Noronha Lopes, se quiser ter aqui uma esperança para ir vencer, para salvar aqui a sua campanha, a sua lista, tem que ir buscar muito a estas pessoas, porque são pessoas que têm votos, têm muitos votos, mas que por um ou outro motivo não votaram. Obviamente que isto aqui tem a ver também com as localizações das mesas, ou seja, o voto por correspondência não foi aceito pela mesa da Assembleia Geral, então há muita gente que não pode votar também, porque está longe, porque não tem uma mesa perto, mas muitas das pessoas, e eu ouvi algumas, que são sócias, têm votos, mas não foram votar porque não ligam a essa parte associativa, a essa parte eleitoral, como também não votam, por exemplo, na junta de freguesia e para primeiro-ministro, ou seja, não ligam. São sócios por uma de pertencer, de ajudar o clube com cotas, mas não ligam ao exercer o sistema de voto. Portanto, acho que uma das estratégias, se João Noronha Lopes quiser vencer, tem que ir buscar esse tipo de votos que ficaram em casa. Rui Costa, penso que tem tudo para levar isto de... Apesar de isto estar em aberto, porque estamos aqui a falar de uma diferença de cerca de 12%, e agora há 2%, pode haver aqui mudanças nas percentagens, mas a manter a tendência e o apoio que se tem vindo a ver nas últimas horas, diria que está muito mais perto do Rui Costa de ser eleito do que propriamente Noronha Lopes de dar a volta aqui às eleições. Digam-me o que é que vocês acharam destas eleições. Eu tenho aqui mais um último tema que prende-se com a separação dos votos. O Benfica, na última Assembleia dos Estatutos, conseguiu aprovar uns novos estatutos que nivelam aqui um bocadinho mais. Quem tinha 5 passou a ter 10, quem tinha 1 passou a ter 3 e nivelou aqui um bocadinho mais. Eu continuo a achar que os 5... E não estou a dizer que é culpa disso, e não estou a dizer que é as pessoas mais velhas que são culpadas, e não estou a dizer que... Porque até há pessoas mais novas que têm 50 votos, mas estou a dizer que, por exemplo, é preciso 17 pessoas com 3 votos, ou seja, 17 sócios novos, para, digamos que, contrariar um sócio de 50 votos. Parece-me que 17 para 1... Parece-me que é uma diferença demasiado grande. Posso-vos dar aqui uma ideia, o Sporting é algo como 10, 20, 30, 40, algo do género, não sei se é bem esses números, mas é muito mais próximo, ou seja, não há tantas, permeiam a antiguidade, mas não permeiam com um afastamento tão grande. O Porto é um sócio, um voto, portanto, cada clube tem a sua maneira de gerir, mas parece-me que este é um problema do Benfica, porque é demasiado longe, até porque, por exemplo, um sócio de 50 não consegue ser contrariado por 2 sócios de 20, que é logo o escalão abaixo. E parece-me injusto haver uma vantagem tão grande, ou seja, estamos a falar de 10 sócios de 50 são 500 votos e 10 sócios de 20, que é logo o escalão abaixo, são 200. E há aqui 300 votos logo de diferença para cobrir. É algo a rever nos estatutos, com continuidade. Os estatutos melhoraram um bocadinho, não são perfeitos, como nada é perfeito. Isto não é uma crítica, não tem nada a ver com o resultado das eleições, atenção. Era algo que eu já achava antes. E acho que o Benfica ganha mais em tentar nivelar isto aqui um pouco. E até as pessoas que têm 50 podem continuar a ter 50. O que me parece é que, por exemplo, quem tem 20 pode ir ali para os 25. Se calhar quem tem 10 pode ir ali para os 15. Por ali, para que as coisas sejam mais niveladas e não haver aqui... um caminho tão longo entre o primeiro e o último escalão de sócios. Mas digam-me o que é que vocês pensam, já sabem, amanhã voltamos aos temas do futebol, que é isso que nós queremos falar. Subscrevam, metam like e comentem aí nos comentários. Até breve.